Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo semanal da Cenários Cato. A gente vai mergulhar fundo na revista Cenários, edição 164, para entender tudo que movimentou o mercado na semana de 23 a 27 de março de 2026. Vamos lá? E olha que semana, hein? A imagem já diz tudo. A tensão foi a grande protagonista. Os conflitos geopolíticos lá fora chacoalharam os mercados do mundo todo e os reflexos, claro, chegaram com tudo por aqui. Vamos entender direitinho como isso aconteceu. Então, para organizar nossa conversa, a gente vai seguir este roteiro. Primeiro, um panorama global para entender a raiz da tensão. Depois, a gente aterrissa no Brasil para ver os impactos. Em seguida, colocamos uma lupa em alguns setores, identificamos oportunidades e riscos e, no final, fechamos com alguns avisos importantes. Começando então pelo cenário internacional, porque, neste momento, não tem jeito. São os conflitos lá fora que estão dando o tom e definindo o humor dos mercados financeiros no mundo inteiro. E a situação ficou bem séria. A gente está falando de uma escalada direta no conflito entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. Isso levou ao fechamento parcial do Estreito de Hormuz. Pensa só, 20% de todo o petróleo do mundo passa por ali. É um ponto nevrálgico. E para piorar, ainda temos outro foco de tensão crescendo entre Paquistão e Afeganistão. Tudo isso junto cria um clima de aversão ao risco global. E a consequência disso? Bom, ela é imediata e inevitável. O preço do barril do petróleo Brent simplesmente disparou, superando aquela barreira psicológica dos $100. E isso não é só um número, tá? É um sinal de alerta vermelho para a inflação no mundo todo. Pois é, e num cenário desses, a gente vê um movimento clássico do mercado, o chamado risk-off, que é basicamente uma fuga para o que é seguro. Funciona assim: com incerteza no ar, o dinheiro corre de ativos mais arriscados, como ações, e procura abrigo. E onde ele se abriga? Em portos seguros como o ouro, o dólar e, por incrível que pareça, até no próprio petróleo. Ok, mas como é que essa tempestade toda lá fora chega aqui no Brasil? A verdade é que ela não só chega, como reverbera com força na nossa economia e de maneiras bem particulares. E olha que interessante, no meio desse caos todo, o nosso Banco Central, através do Copom, tomou uma decisão de peso e iniciou um ciclo de cortes na nossa taxa de juros, trazendo a Selic para 14,75% ao ano. É uma decisão que mostra bem a complexidade do momento que a gente vive. E essa complexidade parece mesmo um cabo de guerra na nossa inflação. De um lado, você tem a alta do petróleo lá fora e a nossa defasagem de preços aqui dentro. Tudo isso puxando a inflação para cima. Do outro lado, o governo tenta amenizar o golpe com subsídio para o diesel. São duas forças opostas atuando ao mesmo tempo. Agora, vamos dar um zoom, saindo um pouco do macro e olhando mais de perto como as empresas e alguns setores específicos estão sentindo essa pressão toda. E claro, quem está bem no centro desse furacão é a Petrobras. A empresa vive aquele dilema clássico: ou absorve a alta do petróleo e aperta as próprias margens, ou repassa o aumento para o consumidor. E o mercado, claro, fica de orelha em pé, com medo de uma intervenção do governo nos preços, o que historicamente não faz bem para as ações da companhia. Mas a pressão não para na Petrobras, viu? O cenário todo, com juros altos por muito tempo, e essa incerteza global está levando a um número recorde de empresas buscando recuperação extrajudicial. E a gente está falando de gigantes, nomes como Raízen e Grupo Pão de Açúcar, que se juntam a outras como Oi e Americanas. Isso é um sinal claro de fragilidade no nosso mundo corporativo. Ok, o cenário é desafiador, a gente já entendeu. Mas e aí? Será que existe alguma oportunidade no meio disso tudo? E quais são os principais riscos para ficar de olho? Vamos tentar navegar um pouco por esse mercado tão volátil. E aqui tem um ponto que, olha, é fundamental. Mesmo com o Copom cortando a Selic, o nosso juro real, que é o juro já descontado da inflação, continua sendo um dos maiores do mundo. E ter um juro real tão alto no cenário de risco global, isso chama atenção. E essa tensão se traduz numa oportunidade, principalmente na renda fixa. No mundo cheio de incertezas, a chance de garantir uma rentabilidade real elevada, como a que os títulos do Tesouro Direto oferecem, especialmente os títulos IPCA+, acaba se tornando um porto seguro bem atraente. Agora, do outro lado da balança, a nossa bolsa, o Ibovespa, está sentindo o peso de tudo que a gente conversou. A guerra pressionando a inflação, os riscos fiscais aqui de dentro e essa crise nas grandes empresas, tudo isso cria um ambiente bem desafiador para o mercado de ações. Bom, e para a gente ir fechando, vamos para a nossa última parte com alguns avisos que são super importantes e os próximos passos para quem quiser continuar os estudos. Primeiro aviso e o mais importante de todos:
Investimento em renda variável, como ações, é de alto risco. O mercado oscila, e sim, perdas financeiras podem acontecer. É fundamental ter isso em mente. E, na mesma linha, vale sempre reforçar. Tudo que a gente mostra aqui tem caráter educacional. É um estudo, não uma recomendação de compra ou venda. A decisão final de onde investir deve sempre ser tomada com o auxílio de um profissional credenciado. E aí, esse estudo ajudou a clarear um pouco o cenário da semana? Se sim, deixa aquele curtir que ajuda bastante o nosso trabalho a chegar para mais gente. E claro, se achar que pode ajudar outras pessoas, compartilhe o vídeo. A conversa não precisa terminar aqui, viu? Se tiver alguma sugestão de ativo ou algum investimento específico que gostaria de ver num estudo futuro, é só deixar nos comentários, a gente está sempre de olho. E para quem quer se aprofundar ainda mais e encontrar outros estudos de mais informações, o nosso site é o www.cenarioscapital.com.br. E lembrando, cenários se escreve com o U, tá certo? Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo estudo.